Eu desejo, nesta noite, saudar todos os irmãos e irmãs que vieram de perto e de longe e no nosso meio vos saudar de todo o coração. Que o Senhor possa nos abençoar todos juntamente. Somos gratos pela oportunidade que Deus nos concedeu, que o Senhor nos concedeu, que não somente nós que estamos aqui presentes, mas mundialmente, irmãos e irmãs, podem ter parte desta reunião. E o tem também. Pela internet ligados, tem parte na palavra que aqui é proclamada, na bênção que o Senhor também nesta noite preparou para nós. Somos gratos pelos maravilhosos hinos que o coral cantou, pelos instrumentais que tocaram. Somos gratos por tudo que o Senhor nos concedeu. Que Ele também nesta noite, com cada um que veio, que está ouvindo mundialmente, possa chegar ao seu direito, que Ele possa nos ajudar a todos, fazer tudo bem, que Ele possa revelar a sua presença, que Ele prometeu no nosso meio. Vamos juntos, como igreja, cantar 2 hinos. No começo, começamos com o número 14. Chuvas e bênçãos devem cair. Número 14. Chuvas e bênçãos devem cair. Chama a boca eterna. Tempos de eterno refrigério nos anunciam a promessa. Chuvas de bênçãos. Chuvas e bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Então Jesus é honrado. E sobre os montes e vales, o anúncio da chuva já se ouve. Chuvas de bênçãos. Chuvas e bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. As chuvas e bênçãos são tuas. Dá-nos o tempo do refrigério. Cumpra a tua palavra em nós agora. Chuvas de bênçãos. Chuvas e bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Abra as portas para as correntes. Agora, quando nós nos inclinamos diante de Ti. Agora, quando nós clamamos a Ti. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem.
Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos. Chuvas e bênçãos necessitamos. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Amém. Que o Senhor possa fazê-lo nesta noite. Que as correntes de bênçãos possam cair sobre toda a congregação. Vamos, como segundo hino, cantar o hino número 35. 35. Eu glorifico a maravilhosa graça. Eu glorio a maravilhosa graça que encontrou a mim, pecador. Eu que era o inimigo da cruz. Até que Deus me dominou. A graça me ensina o temor de Deus. E ela tomou todo o medo. E é graça que venceu o pecado, a morte, quando eu vim para a fé. Em aflição, perigo, na noite de morte, seja a graça o guia. Ela me guiou através de tudo fielmente. E graça me leva para o lar. Quando uma vez no lar celestial no céu estiver adiante do trono de Deus, como um que foi encontrado pela graça e pelo salário da cruz. Quando já tivermos incontáveis milhares de anos lá na sua glória, meu coração ainda cantará da graça, assim como no primeiro tempo. Amém. Obrigado. Eu glorio a maravilhosa graça. Podemos todos nós fazer isso? Essa maravilhosa graça de Deus, gloriá-la. Pela graça nós estamos hoje aqui à noite para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos o que o Espírito nos tem a dizer. Que Ele possa guiar o irmão Frank, fortificá-lo, para que ele possa anunciar a sua palavra, para que todos possamos ser abençoados e fortificados na fé, e que o Senhor, hoje à noite, possa chegar ao seu direito com cada um. Antes que o irmão Schmidt venha orar conosco,
Quero ler uma palavra da Escritura de Romanos 15. Eu peço que nós nos levantemos para ler. Romanos 15, a partir do versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possa suceder ao Espírito de causar, atuar essa unanimidade entre nós, para que nós, agora, quando o irmão Schmidt vier, possamos juntos clamar e orar ao Senhor. Queremos isso? O Senhor nos abençoe. Eu peço que o irmão Schmidt venha. Senhor e Deus, Tu somente és que atuas a unanimidade e és que nos ensina. Tu és o que nos revela a Tua palavra. Nós te agradecemos nesse tempo na qual vivemos, que nós sabemos a Tua vinda está próxima. Sim, nós podemos dizer, está adiante da porta, ó Deus. Assim te pedimos, ó Senhor, como o compositor expressou, os cantores cantaram, poderia ser a última vez, mas Senhor dos céus, nós somente sozinhos esperamos, temos a nossa esperança em Ti, esperamos a Tua presença, temos esperança da Tua bênção. Nós te agradecemos, Senhor, que Tu concedesse-nos graça para reconhecermos nesse tempo no qual vivemos, onde tudo está em confusão e tribulação, e mesmo assim, Tu, ao Teu povo, que Tu elegeste e compraste, através do Teu precioso sangue, ó Senhor, Tu pagaste um alto salário, eu te agradeço. Nós te agradecemos juntamente e pedimos também, abençoes Tu, ó Deus, aqui que estamos presentes, abençoe também todos que não podem estar presentes, Senhor. Abençoe todos que estão ligados e estão ouvindo, ó Deus. Conceda graça para que Tu possa falar conosco, com todos nós, para que pessoas e almas sejam salvas, libertas. Ó Deus, eu te peço, sim, não, nós pedimos juntamente, grande Deus, tem misericórdia, em todos os lugares, mais uma vez, mundialmente, e deixa-te glorificar. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós certamente cantaremos alguns corinhos. Somente crê, somente crê. Tudo é possível aquele que crê. O corinho predileto do irmão Branham, ele sabia que está na nossa fé, que tu pudesses crer, tu verias milagres.
e o teu Jesus estaria todo o tempo ao teu lado. Vamos cantar ainda o corinho. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém, amém. Hoje queremos desejar as boas-vindas a todos de todo o coração, especialmente todos que hoje, pela primeira vez, estão aqui. O Senhor vos abençoe de uma forma especial. Abram os vossos corações para que a santa palavra de Deus possa cair dentro. Entre aqueles que estão pela primeira vez aqui, temos também alguém da fé muçulmana. Somos gratos a Deus que Deus de fato chama de todos os povos, línguas, de todas as religiões. Ele chama para fora. E nós, lá nosso irmão Michael, que traduz, e temos aqui o irmão Nobel Gil, do Paquistão. E nós somos testemunhas com os nossos olhos do que Deus fez lá. E muitos países muçulmanos, o que Ele fez lá. Somos muito gratos ao Senhor por tudo. E hoje nós não podemos passar as saudações. O irmão Thomas não está hoje aqui. E precisamos de alguém que pode saber bem inglês e francês e que pode ler os desejos individuais e bênçãos. Talvez amanhã nós poderemos voltar a isso novamente. Eu peço aos nossos preciosos irmãos Chans dos Estados Unidos, eu quero vos saudá-los, dar as boas-vindas de forma especial à família Ellis Wendel, do Canadá. Também desejar as boas-vindas especiais de coração. E, de fato, todos irmãos e todas as irmãs, de todos os povos, todos de Guadalupe, da África. Hoje temos aqui de cerca de 20 nações diferentes e nós somos de coração gratos a Deus, o Senhor. Nosso irmão Deu me perguntou se a pequena delegação pode cantar um hino. Venham, por favor, para a frente. Cantem agora um hino para nós. Estamos entre nós. Onde está o irmão Deu? Onde estão os irmãos que querem cantar? Se não estiverem aqui, não será cantado. Sim. E também nosso irmão dos Estados Unidos, irmão Muiz, e todos vocês que são, sintam-se bem-vindos, sintam-se em casa nesse lugar. Eu não sei que língua. Kigali.
Então cantem, por favor. Sim, muito bom. Nós desejamos que em todas as línguas nós pudéssemos entender. Então, não posso esquecer de saudar os nossos preciosos irmãos da República Dominicana, desejar as boas-vindas de coração a eles, onde vocês estão. Há pouco tempo vieram ao Peru e hoje estão aqui. Onde vocês estão? Por favor, levantem-se. Sim, bem à esquerda. Lá. Sim, Deus os abençoe, Deus os abençoe. Muito bom que muitos, em todas as línguas, aprenderam inglês, ou pelo menos podem compreender algo
e passar adiante. E nós agradecemos ao Senhor que também hoje, em 15 línguas diferentes, está sendo traduzido simultaneamente para que todos, em todos os povos, possam ouvir e então passar adiante. Anteriormente, o nosso irmão me deu uma notícia, o nosso irmão Vasquem, que 2.762 estão reunidos ou já estão ligados na língua armênia, estão ouvindo o anúncio que nós, sob missão de Deus, estamos passando. É simplesmente todo-poderoso o que Deus está fazendo nos últimos 6 anos, especialmente o que Ele fez. Irmão Tati, por favor, levante-se. Por favor, somente se levante. Onde você está? Onde está? Sim. Irmão Tati é aquele que Deus utiliza para sempre comprar o equipamento e para enviá-lo, comprar e enviar, para que todos, em todos os lugares, possam estar ligados, ouvir juntamente, ver juntamente. E também isto o Senhor guiou de tal forma que a última mensagem alcançou os confins da terra. E anteriormente eu olhei um pouco no passado e há precisamente 55 anos atrás, 1964, a primeira viagem missionária para a Índia e na volta passando por Amã e Jerusalém, voltando assim. E agora nós olhamos para todos esses anos que se passaram, nos quais eu viajei 50 milhões de milhas para anunciar a santa e preciosa palavra de Deus a todos os povos e línguas. E agora, nos últimos 6 anos, o Senhor, Ele cuidou que pudesse ser comprado o equipamento e todos, em toda a África, em todo o mundo, na Ásia, em todos os lugares, tem os aparelhos, eles recebem os aparelhos e tudo o que faz parte para então poderem ter parte nas reuniões e na proclamação que o Senhor, pela graça, nos confiou. Irmãos e irmãs, isso não falamos por nossa causa, mas isto falamos pela causa da palavra de Deus, que nós temos o privilégio de vivenciarmos diretamente a última parte da história da salvação de Deus. Isto jamais houve sobre a terra nos 2000 anos, mas estamos agora tão próximos diante do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, que teve que se cumprir o evangelho do reino, será pregado a todos os povos por testemunho, e então virá o fim. E irmãos e irmãs, o que para mim, para nós todos é de grande importância, que Deus o Senhor, no nosso tempo, encontrou um homem ao qual pôde dar a missão de trazer a última mensagem antes do retorno
do Senhor, a mensagem, o chamado para fora, assim como Moisés recebeu uma missão de dizer a Faraó: deixai meu povo partir, deixai meu primogênito partir, para que me sirva. A mensagem do chamado para fora: vós, povo meu, não toqueis nada impuro, assim eu vos aceitarei, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Irmãos e irmãs, que nós, com a segunda parte da missão divina, a partir do Senhor, Ele mesmo, nós fomos determinados para isso, para que essa mensagem fosse levada até, carregada até os confins da terra. Isso não foi a tua ou a minha decisão, isto foi a decisão que Deus da eternidade já havia feito, e no nosso tempo se tornou revelado. E se olharmos de volta para os anos 86 anos vieram e passaram desde 1933, mas então o ano especial 1946, com a direta comissão como evangelista com o dom da cura, o avivamento de cura se quer ser trazido à vida. Até 1946 havia o movimento pentecostal, mas quase não conhecida, pequenas igrejas aqui e lá. Mas desde 1946, quando esse dom especial de cura foi dado por Deus ao nosso irmão, desde essa época, um novo período surgiu. Todo o movimento de cura, com todos os evangelistas que então surgiram. Mas nós vamos diretamente a 1962, quando o Senhor, em março de 1962, deu ao irmão Branham, mostrou-lhe a visão da nuvem sobrenatural, na qual os 7 anjos estariam. E isto, no 1º de abril, na pregação 1962, ele mencionou, e justamente um ano após, enquanto ele, no dia 24 de março de 1963, estava falando sobre o 7º selo, ele disse: há um ano atrás, o Senhor me mostrou a visão, e todos nós sabemos o que aconteceu, que lhe foi dado a missão de ir para o Arizona, mudar-se para o Arizona, e então apareceria esta nuvem. Assim, no dia 28 de fevereiro de 63 aconteceu, com a missão direta divina, e me alegra de fato todas as vezes quando ouço atentamente o irmão Branham, como ele manteve as coisas na sua memória. Então ele diz: o 7º anjo na pirâmide significou-me mais do que os outros 6. Ele o descreve brevemente, e então ele diz: ele foi que me ordenou de voltar para Jeffersonville para
falar sobre os 7 selos, irmãos e irmãs. Nós estamos num período, assim como Moisés esteve naquela época, como Josué esteve, estamos num direto período da história da salvação. Chegamos assim, e de fato, é a última mensagem que o Senhor, pela graça, deixou vir ao seu povo para que todos tenhamos a possibilidade de sermos orientados biblicamente, de voltarmos para a fé original dos apóstolos no princípio. E o Senhor coloca o valor nisso para que saiamos de todas as denominações, de todas as religiões, de todos os povos e línguas. Sejamos chamados para fora, separados, purificados, santificados, para sermos preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E tão certo quanto naquela época, em 1933, foi dito que a mensagem seria precursora da segunda vinda de Cristo. Tão certo aconteceu isso, e nós olhamos agora para todos os anos atrás, acima de 50 anos, nos quais nós anunciamos a santa, preciosa palavra revelada de Deus, e todos que são de Deus ouvem a santa palavra de Deus. Vocês sabem, nossa tarefa é também sobre as coisas que não estão de acordo com Deus e a palavra de Deus, de mencioná-las pelo nome, porque somente cremos o que diz a Escritura e como diz a Escritura. E por isso, também em nossas reuniões mensais, certas coisas têm que ser ditas que têm significado internacional, e para ajudar a todos os irmãos, de fato, para servi-los, para que recebam o puro alimento espiritual e assim possam passá-lo adiante. Uma das coisas que tem que ser exortadas é o fato que há uma direção especial que se refere ao irmão Branham. Nós não tomaremos muito tempo com isso, mas aqui nós temos um livro e tem o título em inglês, As 7 Eras da Igreja, por William Branham, e escrita por Lee Vail, mas tem o título a partir de William Marion Branham. E sequer uma frase nesse livro é diretamente da boca do irmão Branham. Lee Vail, ele ouviu as 7 pregações sobre os 7 eras da igreja. O irmão Branham lhe deu o título de doutor. Ele ouviu as pregações e ele se sentou e escreveu um livro. Mas as 7 pregações originais são muito diferentes do que o livro aqui, que coloca-se no direito. Mas agora vem o ponto, que há uma direção inteira que não mais abre a Bíblia e lê dentro dela, mas somente esse livro, abre esse livro e lê, e simplesmente afirmam o que está escrito na Bíblia, ninguém compreendeu, e isto aqui é o certo, então. Tais coisas, isso me
vão ao meu coração de tal forma, se pessoas se referem a alguém e proferem doutrinas falsas, então isso me toca, mas não no profundo íntimo. Mas quando se referem ao irmão Branham e então proferem falsas doutrinas, então isso muda o meu humor totalmente. Isso eu já tenho que dizer. E por isso, na nova carta circular, falaremos de Apocalipse 10 e algumas coisas e escreveremos para que a todos seja ajudado para voltarem à verdadeira fé bíblica e todos os mal compreendidos e tudo o que foi interpretado, simplesmente coloquem isso de lado e sejam para serem santificados na palavra da verdade. O que se trata para nós, amados irmãos e irmãs, vamos falar livre e abertamente. Tudo faz parte junto às vivências bíblicas. E não há muito tempo atrás, não somente se repetiu, que irmãos que 40, 50 anos já são crentes, se perguntam, tenho eu de fato, ou vivenciei de fato uma conversão? Tive as experiências de salvação pessoalmente na minha vida? Tudo se tornou de fato revelado e nós percebemos que passamos para a aprovação de nós mesmos, não provar ao outro. Cada um prove a si mesmo. Se nós, de fato, fizemos um verdadeiro arrependimento, tivemos o remorso, recebemos de Deus, fizemos arrependimento e as lágrimas correram e consagramos nossa vida ao nosso Senhor, e vivenciamos de fato uma conversão ao Senhor pela graça, nós vivenciamos uma renovação, como está escrito, que temos que ser renovados no homem interior. Vivenciamos isto pessoalmente. E se é falado do novo nascimento, recebemos a semente da palavra de Deus dentro de nós, e dentro de nós ela brotou, e o Espírito de Deus pôde fazer essa semente trazer uma nova vida dentro de nós, para que tenha se cumprido, como já no Antigo Testamento foi prometido, eu farei uma nova aliança com vocês e vos darei um novo coração e um novo espírito. Irmãos e irmãs, nós estamos tão próximos diante do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós de fato, assim como os cantores tão bem e ressaltando cantaram, poderia ser a última vez. Ninguém sabe quando a última reunião acontecerá, mas uma coisa nós sabemos: o Senhor, Ele confirmará a sua palavra e fará a conclusão, Ele mesmo, conosco e em todos nós. Então, enfatizando também que somente há uma vida eterna, e somente Deus é de eternidade a eternidade. Deus não tem começo, Deus não tem fim. De eternidade a eternidade és tu, ó Deus. E Deus se revelou a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim está escrito: quem
aceitou o Filho de Deus, ele tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Então, somente quem aceitou Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador e crê que o nosso Redentor, na cruz do Gólgota, derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança. Quem crê nisso de coração e aceita, receberá perdão, reconciliação, graça e salvação. Mas é necessário que seja ressaltado: em nenhuma religião, em nenhuma está a salvação, mas somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos voltar para a nossa parte, simplesmente gratos que reconhecemos o que Deus determinou para esse período e a promessa se cumpriu diante de nós. Isso é tão importante. E se é somente uma curta promessa, mas o efeito é mundial. Eu vos envio o profeta Elias, que restaurará todas as coisas e trará ao seu estado correto. Ninguém pode passar ao largo disso. Quem passa ao largo disso, passa ao largo de Deus. Assim como naquela época, na primeira vinda de Nosso Senhor, a mensagem foi trazida, uma voz ecoa no deserto: endireitai as veredas do Senhor, preparai um caminho para o nosso Deus. E todos de Jerusalém e Judeia foram então para o Jordão para encontrar o homem enviado por Deus, para ouvirem esse homem que trouxe a mensagem. E nós temos aqui, nós já dissemos aqui, enfatizamos, ele pôde dizer aos seus ouvintes: eu vos batizo com água para arrependimento. O que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem foram as 3.000 pessoas que se encontravam em Jerusalém no dia de Pentecostes para vivenciar a promessa que lhes foi dada pela graça? Da mesma forma, é hoje. Quem não aceita a mensagem divina, ele passa ao largo de Deus. Ele não reconheceu o tempo e a hora, e então não resta mais nada ao nosso Senhor do que ir ao Monte das Oliveiras e chorar, olhar sobre Jerusalém e chorar e dizer: ó Jerusalém, Jerusalém, que você não reconheceu o dia da visitação graciosa. Deus faz promessas, mas quando se cumprem, então nós temos que ter parte nisso. E nisto se torna revelado que encontramos graça para com Deus. Todos nós sabemos, no último tempo nós enfatizamos muitas vezes, primeiro, Deus dá promessas, e então Ele cuida sobre a sua palavra.
para aquilo que Ele prometeu para cumpri-lo. Deus mesmo assumiu a responsabilidade de cumprir aquilo que Ele prometeu também em nós que cremos. Mas a fé é a ligação entre promessa e o cumprimento. Por isso, nós cremos, como diz a Escritura, e somos gratos ao Senhor. Vamos falar isso não por minha causa, amados irmãos e irmãs, mas sem a missão divina, eu não poderia fazer tudo isso nos últimos acima de 50 anos. E somos de coração gratos a Deus, que Ele de fato, em todos os povos e línguas, Ele abriu portas e corações para que possamos crer o que diz a Escritura. Mas antes de poder ser crido, precisa ser anunciado o que diz a Escritura e o que o Senhor prometeu na sua palavra. O ministério que acontece agora está ligado com a história da salvação de Deus como última mensagem do chamado para fora antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, não precisamos de ninguém que venha aqui como bispo ou uma grande personalidade. Nós precisamos somente de Deus, que dá uma missão e que a missão então seja cumprida. Vamos ler algumas palavras de Paulo. Se torna cada vez maior para mim, irmãos, amados irmãos e irmãs, que de fato que o completo Antigo e Novo Testamento nós temos e a plena concordância de Antigo e Novo Testamento. E pensem nisso, nos dias de Paulo, ele enviou uma carta aos Efésios, uma carta aos Coríntios, uma carta aos Gálatas, duas aos Tessalonicenses, mas as igrejas unitárias tinham essas cartas, mas nós temos cada carta que está ligado com a história divina de salvação, seja aos Efésios, seja aos Gálatas, ou seja aos Coríntios. Nós de fato temos uma palavra absoluta, plena, palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, como na nova carta circular escrevo, a certidão divina da igreja. Temos aqui um testamento divino, Deus o Senhor fez conosco, e este é o testamento. Nosso Senhor disse o mesmo, o Novo Testamento no meu sangue. Vamos ler de Tito, algumas linhas. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. A partir do versículo 1. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Aqui nós podemos ficar parados um momento. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Tiago escreve, Judas escreve, que nós devemos lutar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, aos que foram santificados em Cristo Jesus, foi passado a eles.
E nessa mensagem divina, não somente evangelisticamente, mas em termos de ensinamento e a parte profética, também incluamos, temos que incluir. Esses três campos fazem parte, começa com o anúncio do Evangelho, com a salvação da alma, com o perdão dos pecados e tudo o que faz parte. Então, mas, o ensinamento e então a palavra profética ao qual devemos atentar como para uma luz clara que ilumina num lugar escuro. E aqui, Paulo escreve, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Tudo faz parte pela graça. Mas aqui, não os chamados são mencionados, mas os eleitos. Eles são mencionados aqui. Os eleitos serão a multidão vencedora, porque vencem pelo sangue do Cordeiro e pela fé que por Deus lhes foi dada. E todas as 7 promessas em Apocalipse 2 e 3 estão direcionados aos vencedores. Quem vencer, ao que vencer, tudo isto herdará. E nós aqui, algumas vezes, já dissemos, a promessa mais poderosa foi preparada para nós. Na conclusão da era da igreja de Laodiceia, o nosso Senhor disse a promessa, Ele deu a promessa, quem vencer, ao que vencer, sentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me no trono de meu Pai. O trono de Deus está no céu e Jesus Cristo é o filho de Davi, é denominado como filho de Davi, que terá o reinado aqui na terra. Também isto, um pensamento maravilhoso, que desde o princípio, já no nascimento do nosso Senhor, já no anúncio do nascimento do nosso Senhor, já foi enfatizado. Talvez eu deva ler a vocês isso, para que vocês saibam que a última promessa, diretamente no nascimento de nosso Senhor, foi mencionada em Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Aqui está escrito do nosso Senhor, Isaías 9, versículo 6. E o principado não haverá fim para seu principado sobre o trono de Davi, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino. Versículo 7. Para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. Imaginem uma vez todo o capítulo, a partir do versículo 1, lá o nascimento do nosso amado Redentor é anunciada, e diretamente em ligação
com o nascimento é dito, o seu reinado, o seu principado não terá fim. Já na primeira promessa, a última promessa já foi mencionada, mas agora está conosco que nós repartamos as coisas assim, como pela história da salvação a partir de Deus foi determinada. Ele pôde anunciar o fim já no começo, o que aconteceria. E então, se formos a Zacarias 9, versículo 9, Zacarias 9, versículo 9, glorie, filha de Sião, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá. Mateus, as palavras conhecidas no versículo 4 e 5, Mateus 21, 4 e 5. 4 e 5, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, e então se referindo a Isaías 62, versículo 11, e então, seguindo o versículo 5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, manso e assentado sobre uma jumenta. Irmãos e irmãs, eu só queria mencionar isso, que já no começo foi dito o que no fim aconteceria. E eu vos digo também porque eu tenho que enfatizar isso, porque em Apocalipse 10 foi dada a indicação nos dias quando o sétimo anjo tocar a trombeta, então o mistério de Deus chegará ao fim, como ele anunciou aos seus servos, os profetas, ou revelou aos seus servos profetas. E quem for, Apocalipse capítulo 11, e no versículo 15, ler, então é simplesmente anunciado, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Vamos falar mais uma vez, diretamente no princípio, em ligação com o nascimento, ele reinará na eternidade como rei, mas então nos é dito precisamente quando ele começará esse reinado. E quem quiser saber mais precisamente, pode ler Apocalipse 12, versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10. Aqui está escrito, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quão claro está escrito! Quando a noiva, como
filho varão for subir arrebatado, então haverá a batalha no céu. Miguel e seus anjos lutarão com Satanás, o acusador dos irmãos. Ele será jogado para baixo e nós estaremos no Senhor todo o tempo. Quão precisamente foi ordenado biblicamente quando o reinado começará. Irmãos e irmãs, eu sou grato a Deus por sua santa e preciosa palavra. Aonde quer que leiamos, onde quer que abramos, o Senhor, Ele cuida simplesmente que a nossa compreensão seja aberta para isso. E aqui, as palavras de Efésios, capítulo 1, Efésios, eu queria de fato ler algumas palavras aqui de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça, e paz da parte de... Sim, a graça é sempre enfatizada especialmente, e então no versículo 4, Efésios 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, desde antes da fundação do mundo. Se Paulo direciona suas cartas aos eleitos, irmãos e irmãs, então foram aqueles que naquela época tinham respeito diante do chamado divino e sabiam, Paulo não vem como escriba a eles, mas como um servo de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, que foi enviado com uma missão divina para e direcionada à igreja, e da mesma forma é hoje. Somente aqueles que desde antes da fundação foram eleitos aceitarão o ministério que Deus prometeu, que Ele concedeu, e de coração agradecerão a Deus por isso. Então está escrito adiante que Ele perdoou todas as nossas transgressões de acordo com a riqueza da sua graça. E como já foi enfatizado no versículo 9, Efésios 1, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O que vocês dizem a respeito disso? Ele nos revelou o mistério da sua vontade e nós somos gratos de coração por isso. Então temos aqui adiante, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Imaginem uma vez, Deus simplesmente se propôs de cumprir um plano de salvação, e nós podemos, pela graça, vivenciar a última parte desse plano de salvação divino. Podemos vivenciar juntamente. E esta é a confirmação que nós, de fato, pertencemos aos eleitos de Deus.
cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Digam-me, irmãos e irmãs, em que igreja esse versículo pode hoje ser lido? Eu lerei mais uma vez. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Passem de pregador a pregador, de igreja a igreja, de confissão a confissão. A quem? A quem? E aqui, muito claramente expresso, descobrindo-nos que fomos determinados, Ele revelou o mistério que Ele, segundo o seu beneplácito, a sua livre vontade, ninguém precisou falar, dar opinião o que deve ser feito. Deus, Ele pessoalmente assumiu o que queria fazer e traz ao seu cumprimento, como está escrito aqui. Vamos falar mais uma vez. Nós podemos, de fato, como os menores, como as pessoas mais simples, vivenciar. E vamos falar isto mais uma vez. Com respeito ao ministério do irmão Branham, quem pode passar ao largo disso? Se acontece um bramido e a luz sobrenatural, visível para todos, se inclina, e o irmão Branham ouve a voz, olhe para cima. E mais uma vez, olhe para cima. E então, as palavras, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Imaginem, o Deus dos céus, assim como João estava em pé no Jordão e batizou o nosso Senhor, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu, e a voz ecoou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Assim, o irmão Branham estava no Rio Ohio, estava para batizar a 17ª pessoa, um jovem irmão. E vejam então, aconteceu quando ele estava lá no Rio Ohio, em pé. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E nós agradecemos ao nosso Deus por isso, que podemos crer. E aqui, no versículo 13, em Efésios 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendes nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E não somente isto, mas ouçam atentamente, o qual é o penhor, o pagamento, é o penhor, que é o qual é o penhor da nossa herança para redenção da possessão de Deus, da sua igreja que Ele possui para louvor da sua glória. Isto é pleno evangelho.
Isto é plena salvação. E todos nós estamos convictos. O que está escrito aqui tem que acontecer. Nós todos, sem exceção, nós todos, que agora cremos de coração a completa palavra revelada, todos os mistérios, todos os contextos que cremos a palavra de Deus de todo o coração, nós recebemos o penhor, o pagamento, e esta é a confirmação que nós vivenciaremos pessoalmente, que o Senhor retornará e transformará nossos corpos mortais, os vivificará, e então encontraremos o nosso Senhor e para sempre estaremos com Ele. Poderia ser lido adiante no versículo 18. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, isso não é arrogância, isto é realidade divina. E assim como Ele abriu a nossa compreensão para a Escritura e pudemos dizer sim, tudo, tão certo, tudo o que o Senhor prometeu, nós de fato, pessoalmente, vivenciaremos. Então está escrito adiante no versículo 20, que manifestou o mesmo poder que Ele revelou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Irmãos e irmãs, também nós veremos a glória de Deus. Não precisamos também nos preocupar como deve acontecer. Acontecerá. E quão frequentemente nesse lugar nós já enfatizamos, a ressurreição do nosso Senhor é a garantia para a nossa ressurreição. Ele, de acordo com o corpo, ele morreu e em espírito ele desceu e proclamou a vitória de Deus no inferno, e todos crentes do Antigo Testamento com ele ressuscitaram de acordo com Mateus 27, e a muitos apareceram na cidade santa, e então se cumpriu o que no Salmo 24 está escrito: abri, ó portões antigos, e deixai o rei entrar. Quando o Senhor, com todos os santos do Antigo Testamento, entrou na glória. Irmãos e irmãs, e então nós temos a promessa que o Senhor e todos que no tempo da nova aliança se tornaram crentes e partiram, que Ele os guiará com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele trará todos consigo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
E nós, que restarmos e estivermos vivos, seremos transformados e juntos seremos levados para a glória. Vamos resumir do que se tratou hoje aqui. Que todos todos vivenciem a graça de Deus, todos vivenciem uma conversão, uma direta experiência de salvação pela graça com o Senhor, que Ele possa te dar testemunho que os teus pecados te foram perdoados. Parta em paz e não peques mais. Nós queremos que todos que ouvem agora a palavra de Deus façam um começo certo com o Senhor. Fé, arrependimento, conversão, batismo espiritual, tudo o que faz parte, que de fato, como uma noiva do Cordeiro, possamos estar preparados para encontrarmos o noivo quando ele retornar. Mais uma palavra a todos que estão passando por provações especiais. Jamais na vida eu ouvi de tais provações como nos últimos dias. Às vezes é incompreensível o que pessoas crentes têm que passar, do que acontece na sua proximidade. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor caminha conosco, independentemente se passamos pela água, se passamos pelo fogo, por tribulações, por decepções. Nosso Senhor jamais nos decepciona. E assim está escrito que todas as coisas guiam, servem para o nosso bem. E nós perguntamos como? Sim, como? Sim, como? O Senhor o sabe. Vamos falar mais uma vez. Eleitos são apertados de forma especial pelo inimigo, o acusador dos irmãos. Deixa todos os outros partirem. Porque o acusador do irmão não está... Por que não é escrito acusador dos crentes? Por que está escrito acusador dos irmãos? Nosso Senhor lhe foi perguntado: aqui está sua mãe e os seus irmãos. E o que ele disse? Todos que fazem a vontade do meu Pai do céu, estes são meus irmãos. Estes são meus irmãos. E ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos gerados pelo mesmo Espírito pelo qual o Filho de Deus foi gerado. Nós somos filhos e filhas de Deus, pela graça nos tornamos. E assim, como inimigo, também a cada passo, sempre e repetidamente, nós também temos que, como irmãos e irmãs em Cristo, sobre nós, temos que deixar isso passar sobre nós, que o acusador dos nossos irmãos, de dia e de noite, está ocupado. Mas uma coisa nós podemos sempre enfatizar: Satanás, aparta-te atrás de mim. O sangue do Cordeiro fala por mim. E o sangue está ainda sobre o trono da graça. E nós podemos ir ao Senhor em plena confiança pela graça e saber Ele fará tudo bem. Também esta palavra nós poderíamos ainda ler: a quem Ele chamou, Ele também justificou,
E aqueles que justificou, Ele também lhes concedeu a glória divina. Deus concedeu uma plena redenção e nós aceitamos de coração, aceitamos e recebemos o que Ele nos concedeu. E vamos falar isso mais uma vez. Quem agora de coração pode crer que a última mensagem antes do retorno de Cristo está sendo anunciada a todos os povos e línguas. Quem crê, pode crer nisso de coração. Esta é a última missão direta antes do retorno de Jesus Cristo. E que todos que tomarão parte do arrebatamento através dessa última mensagem são preparados, chamados para fora, foram preparados e então para verem a glória de Deus. Eu posso, de acordo com a autoridade da palavra de Deus, posso vos assegurar, nós que cremos a Deus e aceitamos o que Ele preparou para esse tempo e concedeu, nós estaremos lá quando o Senhor trouxer tudo à conclusão e para sempre estaremos com Ele. A Ele, ao único Deus, seja a honra em toda a eternidade trazida. Amém. Vamos levantar e vamos juntos agradecer ao Senhor. Vamos cantar o corinho. Este é o dia, este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos estar alegres e gratos. Deixem a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Nós inclinamos nossas cabeças, perseveramos em oração e deixe-me perguntar se alguns do nosso meio aqui que foram tocados pela palavra, que sentem, eu fui pensado aqui, o Senhor falou comigo, Ele me chamou, eu venho a Ele. Enquanto cantamos o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Se tivermos alguns aqui, ou talvez, primeiramente, elevem suas mãos, se alguns aqui, para os quais devamos orar, para que possam sair aqui com a certeza da fé, convicção da fé. Vocês podem, então, enquanto for o cantar, venham para a frente para que oremos por vós, assim como sou. Assim como sou. Assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava e purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu.
teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Vocês vieram ao Senhor, e muitos que ainda estão em seus lugares também vieram ao Senhor. E está escrito: quem vem a mim, este eu não o rejeitarei. E está escrito: tantos quantos o aceitaram, a esse ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. E vocês todos sabem o nome hebraico do Redentor, Yahshua, Javé, Salvador. Jesus é nosso Salvador. Nele temos a redenção pelo sangue, o perdão da nossa culpa e pecado. Aceitem na fé, e vocês poderão olhar para trás para esse dia e dizer: este foi o dia que Deus fez para mim. Todos nós tivemos nossas experiências pessoais com o Senhor, e todos que já fizeram experiência com o Senhor têm um novo anseio de vivenciar novamente o Senhor. Não queremos todos juntos cantar: eu oro por uma nova experiência, nova vivência. Vamos todos cantar e crer. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Através de ti somente eu serei um vencedor. Então, dá-me o teu poder, revela-te novamente a mim. Envolva-me na tua graça, ó Senhor. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nossos irmãos e irmãs vieram a Ti. Eles creem em Ti, o seu Senhor e Redentor, no sangue da nova aliança, que na cruz, no Gólgota, foi jorrado e está no trono da graça, no lugar santíssimo. Fala por nós lá. Amados, aceitem a redenção, aceitem o perdão, a libertação, aceitem tudo o que o Senhor, pela graça, vos concedeu. Este é o dia que o Senhor fez para vocês. A Ele seja a honra e o louvor, por tudo seja trazido, também por todos vocês que vieram, a bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre vocês e que vocês pertençam aos eleitos, que creem em cada palavra e confiam no Senhor e vivenciam a sua preparação para o retorno de Jesus Cristo. Graças seja a Ti, amado Senhor, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês todos oraram juntos, vocês todos oraram, agradeceram juntos, vocês todos aceitaram. Seja dada gratidão a Deus e a honra ao nosso Senhor. Eu não sei, nós cantaremos em breve um corinho, mas a nossa irmã Janina tinha um hino especial na língua francesa que ela poderia cantar.
Ela está aqui hoje? Se sim, então que ela venha agora e nós cantaremos. Este é o dia, este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e gratos. Deixem a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Amém. Todos sabem quem é a irmã Janina. Ela atua aqui no Ser Missionário e ela apoia toda o mundo que fala a língua francesa e todas as brochuras, tudo faz a nossa irmã Janina, junto com as irmãs que ajudam ela lá. Es war ziemlich weit hinten. Ja. Mein Gott. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui se lance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attend qu'il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, suppliant à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich's gewinn. Hält man mich, so lauf ich fort. Bin ich matt, so ruft das Wort. Fortgerungen, durchgedrungen,
ist zu Kleinod hin. Eu alcançar. Amém. Amém. É sempre bom quando vimos hinos que nós em todas as línguas conhecemos. Seja dada gratidão ao Senhor. Pedirei que o irmão Hans Hendrich e o irmão Rosa venham e agradeçam. Irmão Tati e o irmão Didier, venham também vocês. E nós juntos ainda agradeceremos. Irmãos e irmãs, se nós de todo o coração não agradecermos, quem deverá então agradecer? Seja dada a honra ao Senhor, seja o louvor trazido, venham. Vocês também vêm? Amado fiel Senhor, estamos bem conscientes da Tua presença. Tu falaste conosco, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, trouxe a fé em nossos corações. Amado Senhor, nós fomos trazidos em uma concordância uns com os outros através do Teu Espírito, porque Teu Espírito revelou a Tua palavra em nossas vidas. Amado Senhor, nós cantamos sobre a vida, nós ouvimos sobre a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Mas agora nós estamos aqui, é a hora, Senhor, onde Tu te revelas pela graça. Ó amado Senhor, se trata da unanimidade, se trata dessa ligação no Espírito, onde estamos todos uns contigo, assim como lemos no princípio. Ó amado Senhor, esses cânticos, a palavra de Deus, as orações, tudo tem que nos levar a isto, que nós estejamos sem mancha e sem mácula diante da Tua face, Senhor. Amado Senhor, qual graça, Senhor, para ouvir o que Tu fazes nesse tempo, Senhor. Que graça, Senhor, para reconhecer que as Tuas promessas, Senhor, especialmente essa promessa principal, que Tu querias enviar um profeta, Senhor, e que nós pudemos ser parte nesta maravilhosa mensagem da restauração. Amado Senhor, hoje à noite, Senhor, Tu estás no nosso meio pela graça, Senhor, porque lá onde Tu falas, Tu atuas também, Senhor. Lá onde Tu atuas, lá é crido, Senhor, e aonde é crido, Senhor, tudo é possível, Senhor. Amado Senhor, nós estamos conscientes reunidos na Tua presença. Nós queremos utilizar esse momento, Senhor, para ser gratos a Ti, Senhor. Amado Senhor, a Tua palavra nos traz em concordância da alegria e gratidão, onde o Teu amor, no ouvir a Tua palavra de Efésios, de Apocalipse, Tu nos poupasse nesse mundo de todos os enganos e erros. Amado, Tu nos desse a Tua verdade. Fiel Senhor, de todo o coração, Senhor, nós queremos Te agradecer hoje à noite por essa maravilhosa pregação. É uma palavra, não há duas vezes no mundo essa palavra onde Tu falas, Senhor. Não há uma segunda pregação como hoje à noite, Senhor. Amado Senhor, Tu falasses a mim, Tu falasses a todos nós, Senhor. Nós não queremos partir assim como chegamos. Nós Te agradecemos. Tu concedesses força ao nosso irmão. Ó, fiel Senhor, mas a Tua palavra é assim como no dia quando Tu a expressaste. Hoje à noite nós queremos Te agradecer de todo o coração, Senhor. A Ti somente, amado Senhor. Nós queremos trazer toda a glória, honra e adoração no santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. 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 Oh, fiel Pai Celestial, nossos corações estão movidos. O Teu povo, os Teus eleitos, se reuniram, Senhor, e aqueles fecharam o pacto contigo no sacrifício, para que Tu pudesse falar com eles, para que ouvissem as Tuas palavras, enquanto hoje a Tua palavra
foi passada a nós. Ó, amado Senhor, nós te agradecemos pela verdade que Tu nos guiaste dentro dela e que essa verdade nos libertou. Nós te agradecemos que podemos aceitar e receber, mensageiro e mensagem que Tu enviaste. Ó Senhor, não é o falar de pessoas, Senhor, é o Teu falar e é o Teu atuar através dessa palavra em nossos corações, Senhor. E se em Mateus 5 Tu disseste, vocês devem ser plenos, assim como o Pai no céu é pleno. Amado Senhor Jesus, nós estamos cientes, não chegaremos na plenitude da onisciência, da onipotência e da onipotência, mas na perfeição do amor nós temos que chegar e Tu atuarás, no qual Tu, através do Espírito Santo, nos nossos corações o derrama. Eu te agradeço por todas essas promessas, Senhor. Ó amado Senhor Jesus, e hoje nós ouvimos o que Tu atentas sobre a Tua palavra e que Tu cuidas sobre as promessas que Tu nos destes, e também como naquela época, como Tu prometeste, Senhor, que Tu mesmo, Senhor, deixarás nascer um filho e uma virgem ficará grávida, ó amado Senhor. Mas então veio o tempo quando o Senhor segurou na mão e essa promessa tornou realidade, e da mesma forma, cada promessa que Tu nos deste se torna realidade na nossa vida, Senhor, e nós te agradecemos hoje por isso, porque nós pertencemos aos Teus eleitos, não é nosso caminhar e nosso querer, é a Tua misericórdia que nos tomou. Nós não estamos aqui porque queremos estar, mas porque Tu nos puxaste, Senhor. Porque nós ouvimos hoje que receberemos um novo coração e um novo espírito. É a nova vida que tem um anseio por Ti, de chegar à perfeição da Tua palavra, para a Tua glória e louvor, Senhor. Ó Senhor, nós louvamos e glorificamos a Ti. E nosso irmão, como nosso irmão já disse, os nossos corações estão movidos, Senhor. Não uma pessoa falou conosco, mas Tu mesmo te inclinastes e tivesses comunhão conosco, Senhor. Cada coração está movido, Senhor. Os corações estão abertos, Senhor. Atue, Senhor, adiante, Senhor. Glória e louvor seja ao Senhor. Como nosso irmão disse, se nós não glorificarmos a Ti, quem deverá fazê-lo? Eu Te agradeço, Te honro e glorifico. Também todos os meus irmãos, Senhor, que vieram aqui para a frente, eu peço, conceda a convicção da fé. Está consumado, amados, como nós lemos neles, Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo, para que possamos ser a Sua propriedade. Ó Senhor, nós só podemos louvar e glorificar por Tua graça que Tu concedestes. Aceite o louvor e a gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Onde estão os dois irmãos? Sim, meu irmão. Senhor, nosso Deus, nós Te agradecemos por esta noite. Nós Te agradecemos que Tu nos anunciaste o mistério da Tua vontade. Oh, que graça! Quem pode ser comparado a Ti? Tu és o Deus único que vieste a nós em Jesus para nos salvar, para nos dar a Tua vida eterna. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Este é o Teu tempo. A mensagem alcançou os confins, o sul, o norte, o leste e o oeste. Senhor, confirme a Tua palavra. Obrigado por Tua palavra, pela mensagem. Obrigado pelo Teu servo que trouxe essa mensagem até os confins da terra. Eu Te agradeço.
Os meus olhos viram a noiva do sul, a noiva do leste, a noiva do oeste, a noiva do oeste. E eu te agradeço, Senhor. Seja abençoado. Toda a igreja, toda a congregação, seja abençoada. Todos no nome santo, Tu és o mais alto nome. No nome de Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Muito brevemente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, com gratidão nós chegamos a Ti para te falar um grande obrigado. Tu nos permitisse ouvir como os verdadeiros discípulos ouvem. Nós somos os Teus discípulos. E nós agradecemos de todo o nosso coração. Nós agradecemos pela vitória que Tu nos concedeste a todos através do Gólgota. Nós não viemos aqui para ver um homem, mas nós temos a segurança que Tu está presente no nosso meio. E por isso nós chegamos aqui. E nós partiremos aqui com perdão desse lugar. Nós temos a certeza que Tu nos aceitasse e nós chegamos a Ti para recebermos a Tua paz, o Teu descanso, porque Tu venceste e nós reconhecemos a Tua vitória, a vitória que através do Gólgota da cruz aconteceu. Obrigado, Senhor. E nós partiremos daqui nessa noite, cada um com a sua vitória, em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós agradecemos que podemos reconhecer, e aquele que creu, tudo é possível para aquele que crê. Tu mesmo sofreste, mas Tu venceste. E a Tua presença está aqui. E nós agradecemos, porque tudo é para a nossa bênção. Obrigado por abençoar o Teu servo. A Tua palavra permanece na eternidade. Obrigado pelo cumprimento das Tuas promessas. Glória seja a Ti. Honra seja a Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quem fala um corinho que ainda possamos cantar? Amém. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Aleluia, aleluia. Estou redimido através do Teu sangue. Aleluia, aleluia. Como estou bem. Aleluia, aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão bom é estar salvo. E todo o povo diga amém. Amém. Todos que hoje consagraram suas vidas ao Senhor,
podem amanhã se deixar batizar. Deus cuidou de tudo, também pela possibilidade que podemos aqui batizar biblicamente. Agora temos o pedido que todos, em mansidão e paz, nós vamos em direção ao descanso, para que não haja conversas altos falatórios e que pais atentem às suas crianças, para que de fato tudo aconteça em paz e descanso e nós possamos manter a paz que o Senhor nos concedeu e levar conosco. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor em toda a eternidade. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.